Todos os anos, milhões de brasileiros aguardam ansiosamente por um anúncio que afeta diretamente suas vidas e o futuro da economia do país: o reajuste do salário mínimo. Mas você já parou para pensar como esse número é calculado? Ele não é apenas um valor arbitrário. Por trás dele existe um intrincado cálculo, uma fórmula que leva em conta fatores econômicos, sociais e políticos. É um número que tem o poder de movimentar a economia, combater a pobreza e, ao mesmo tempo, gerar debates acalorados. Prepare-se para desvendar a fórmula mágica que define o valor mais fundamental da nossa economia. O salário mínimo não é apenas um piso salarial. É uma ferramenta de política econômica e social. Sua definição no Brasil, como em muitos outros países, é um processo complexo que busca equilibrar o poder de compra do trabalhador com a saúde financeira das empresas e do governo. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores da economia para entender a história do salário mínimo, os indicadores que o influenciam e como o governo, em conjunto com sindicatos e empresários, chega ao valor final. Vamos descobrir a diferença entre o salário mínimo nominal e o real, e o que realmente faz a sua carteira sentir o aumento. A história do salário mínimo no Brasil é uma jornada fascinante. Ele foi instituído em 1936 por Getúlio Vargas, mas só foi implementado de fato em 1940. A ideia original era garantir o mínimo necessário para as despesas de um trabalhador e sua família, com alimentação, moradia, saúde, vestuário, educação, higiene e transporte. A definição do valor, na época, era baseada em estudos de custo de vida por região. No entanto, com o passar dos anos, a inflação corroeu seu valor e o cálculo se tornou mais complexo. A Constituição de 1988 reforçou a importância do salário mínimo para atender às necessidades básicas do trabalhador e sua família. E a partir dos anos 2000, uma política de valorização foi adotada para garantir que o salário não perdesse poder de compra. O principal indicador que norteia o cálculo do salário mínimo é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. O INPC mede a variação de preços de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimento entre 1 e 5 salários mínimos. Ele é o reflexo da inflação para a população de baixa renda e, portanto, é a base para o reajuste, garantindo que o poder de compra do trabalhador não seja perdido. O governo utiliza o INPC acumulado nos 12 meses anteriores ao reajuste para corrigir o valor. Essa é a primeira e mais importante parte da fórmula. Mas o INPC por si só não seria suficiente para valorizar o salário mínimo. E é aqui que entra o segundo componente da fórmula: o crescimento da economia. Desde 2007, foi estabelecida uma política de valorização que adiciona ao reajuste a variação real do Produto Interno Bruto, PIB, dos 2 anos anteriores. A variação real do PIB é o crescimento da economia, descontada a inflação. Por exemplo, para o salário mínimo de 2024, seria considerado o INPC de 2023 mais a variação do PIB de 2022. Essa é a parte da fórmula que garante que o salário mínimo, além de repor a inflação, também cresça de acordo com a riqueza do país. Quando o PIB cresce, o salário mínimo também cresce acima da inflação, gerando um aumento real para o trabalhador. A decisão final sobre o salário mínimo é tomada pelo governo federal, geralmente em consulta com sindicatos, representantes de empresários e especialistas em economia. É um processo de negociação e de análise de dados. As estimativas de INPC e PIB são utilizadas para criar a proposta de reajuste, que é então enviada ao Congresso Nacional para aprovação. O impacto do salário mínimo é enorme, não apenas para quem o recebe, mas para toda a economia. Ele serve como referência para o cálculo de aposentadorias, benefícios sociais e seguro-desemprego. O aumento do salário mínimo injeta dinheiro na economia,
aumentando o consumo e estimulando a produção. No entanto, um aumento muito grande pode gerar inflação e aumentar os custos para as empresas. É por isso que o cálculo é um ato de equilíbrio delicado. O conceito de salário mínimo real é fundamental para entender o impacto do reajuste. O salário mínimo nominal é o valor em reais, enquanto o salário mínimo real é o seu poder de compra. Para calcular o salário mínimo real, você divide o valor nominal pelo índice de preços ao consumidor. Se o salário nominal aumenta 5%, mas a inflação, INPC, é de 5%, o poder de compra do trabalhador permanece o mesmo. Apenas quando o salário nominal aumenta mais do que a inflação, é que o trabalhador tem um ganho real, ou seja, pode comprar mais produtos e serviços com o mesmo dinheiro. A política de valorização do salário mínimo, que utiliza o PIB, foi criada justamente para garantir que houvesse um ganho real e não apenas uma reposição. Além dos fatores econômicos, o salário mínimo tem um impacto social profundo. Ele é a principal ferramenta de combate à pobreza e à desigualdade. Para milhões de pessoas, o salário mínimo é a base de sua subsistência. Um aumento no salário mínimo pode significar uma melhoria na qualidade de vida, mais acesso a alimentos, saúde e educação. No entanto, é importante notar que o salário mínimo no Brasil ainda está longe de ser suficiente para cobrir todas as necessidades de uma família, de acordo com o que prevê a Constituição. Diversos estudos do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, por exemplo, mostram que o salário mínimo ideal deveria ser muito maior para suprir todas as necessidades básicas. Esse é um debate contínuo e complexo na sociedade brasileira. A próxima vez que você ouvir a notícia sobre o reajuste do salário mínimo, lembre-se que aquele número é mais do que um valor. É o resultado de um processo meticuloso, uma negociação complexa e uma fórmula que busca equilibrar a economia com a dignidade do trabalhador. É a prova de que a economia não é apenas um jogo de números, mas uma ciência que afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. Se você ficou fascinado com essa jornada, clique no botão de curtir. Conte-nos nos comentários qual outro aspecto da economia você quer ver no canal, como é feito. E para não perder nenhuma das nossas próximas descobertas, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações.